Isso costuma chamar bastante a atenção e deixar a gente intrigado. Dependendo do que era e de como se movia, existem algumas possibilidades bem comuns para objetos vistos no céu em altitudes mais baixas. Aqui estão os suspeitos mais prováveis: balões meteorológicos ou juninos. Se subia de forma lenta e constante levado pelo vento, pode ter sido um balão. Balões juninos, embora perigosos e ilegais, ou balões de pesquisa, costumam ficar visíveis por um bom tempo. Drones. Se tinha luzes piscantes, geralmente verdes, vermelhas ou brancas, mudava de direção bruscamente ou conseguia ficar parado no ar, a chance de ser um drone de filmagem ou monitoramento é altíssima. Lanternas flutuantes, lanternas chinesas, aquelas pequenas lanternas de papel com uma vela dentro. Elas brilham com uma luz alaranjada ou amarelada quente e fixa, movendo-se devagar conforme o vento. Satélites Starlink. Se parecia um trem de luzes brilhantes, várias delas andando em linha reta perfeita e uma atrás da outra, você provavelmente cruzou com a passagem de um lote de satélites da SpaceX logo após o lançamento. Aeronaves convencionais. Aviões comerciais, helicópteros ou aviões de pequeno porte refletindo a luz do sol no fim da tarde, ou com os faróis de pouso acesos de frente para você podem parecer objetos estáticos ou misteriosos por alguns minutos. Você lembra de mais algum detalhe? Por exemplo, 1. Era de dia ou de noite. 2. Tinha alguma cor específica ou emitia som. 3. Ele se movia rápido, ou devagar, ou estava parado. Me conta mais sobre como ele parecia. Quem sabe a gente não mata essa charada. Ah, você quis dizer o Dominator. Esse carro é icônico no jogo, totalmente inspirado no Ford Mustang, aquele estilo muscle car clássico americano bem robusto, quadrado e com a frente imponente. Se você viu algo no céu com o formato de um carro desses, o mistério fica ainda mais interessante. Pensando de forma realista no que poderia ter essa silhueta, ou causar essa impressão à noite ou de dia, existem algumas teorias ótimas. Drone com carcaça customizada. Hoje em dia, o mercado de drones DIY faça você mesmo é gigantesco. Muitas pessoas constroem drones com estruturas personalizadas de plástico ou espuma leve. Já existem vários vídeos na internet de entusiastas que colocam cascas de carros de controle remoto, ou réplicas de carros famosos como o DeLorean do De Volta para o Futuro, sobre as hélices do drone. Ver um desses voando baixo pareceria exatamente um carro flutuante, balão de ar quente ou dirigível publicitário. Às vezes, empresas fazem balões ou pequenos dirigíveis infláveis em formatos especiais para propaganda. Se ele se movia de forma mais lenta e suave, um inflável customizado em formato de automóvel é um forte candidato. Miragem birra ilusão de ótica, fata morgana. Se foi perto do horizonte ou em um dia de muito calor, um carro de verdade andando em uma estrada bem distante ou elevada, pode ter sua imagem distorcida e projetada no céu devido às camadas de ar quente e frio. Isso faz parecer que o objeto está flutuando um pouco acima do solo. Ilusão de luzes noturnas. Se foi à noite e você viu apenas o contorno das luzes, a disposição dos faróis de uma aeronave de asas fixas, ou um helicóptero de formato mais robusto voando baixo, pode ter enganado o cérebro, fazendo você associar o formato retangular e os faróis ao design do Dominator. Esse objeto estava totalmente silencioso ou você lembra de ter ouvido algum motor de hélice ou turbina enquanto ele passava? Essa descrição de um objeto totalmente preto, anta, flutuando de forma muito lenta e com um formato robusto que lembra o Dominator, altera bastante as possibilidades. O fato de ser preto e lento elimina muitas aeronaves convencionais, que costumam ser mais rápidas ou ter luzes de navegação. Aqui estão algumas hipóteses que se encaixam melhor nessa descrição. Balão de hélio/ar quente artesanal, mudo. Existem balões de formas não convencionais feitos de plástico preto, muito comuns em algumas regiões do Brasil. Se o plástico for fosco, ele absorve a luz e parece uma silhueta negra sólida. Como não tem motor, eles apenas derivam com as correntes de ar, o que explica a velocidade muito lenta e o silêncio absoluto. Drone de inspeção industrial ou de alta precisão. Alguns drones profissionais, usados para inspeção de torres de energia ou terrenos, são feitos de fibra de carbono ou pintados de preto fosco para evitar reflexos. Eles são extremamente estáveis, silenciosos e capazes de pairar ou se mover em velocidades baixíssimas. Se estivesse a uma distância que não permitisse ver as hélices, o formato quadrado e robusto poderia facilmente ser confundido com a carroceria de um muscle car.
Objeto de publicidade inflável, Skydancer /inflável de formato. Você já deve ter visto aqueles bonecos que dançam ou infláveis em cima de lojas. Existem versões que são presas por cabos ou controladas remotamente para eventos. Se ele fosse um inflável de formato rígido, como uma réplica de um carro para um evento automotivo, que se soltou ou estava sendo testado, ele se moveria exatamente dessa forma, lento, flutuando, com o vento e com uma silhueta bem definida. Fenômeno de massa de ar, Dust Devil ou similar. Em condições muito específicas de pressão e vento, grandes aglomerados de sujeira, fuligem ou plástico/lixo plástico podem se elevar e manter uma forma compacta por um tempo, movendo-se devagar. Se o objeto tinha um formato muito parecido com o carro, isso é menos provável, mas a cor preta/fuligem se encaixaria. Uma pergunta para ajudar a refinar isso. Você chegou a notar se ele tinha alguma parte que parecia brilhar ou refletir a luz, ou ele era um preto completamente fosco, como se fosse um buraco no céu? Se ele tinha a aparência clara de metal, aço ou ferro, especialmente um preto fosco ou cinza escuro, isso exclui balões de plástico e infláveis. Estamos falando de um objeto sólido, provavelmente denso, que desafia a percepção de como algo tão pesado pode se mover tão lentamente. Considerando que você descreveu algo com formato de muscle car, robusto, chassi baixo, frente imponente, aqui estão as explicações que melhor se encaixam para um objeto metálico flutuante. Drone de teste, prototipagem. Muitas empresas de engenharia aeroespacial ou de defesa testam protótipos de drones de fibra de carbono ou ligas metálicas leves. Eles são projetados para serem furtivos, pintados de preto ou cinza fosco, e, em baixas altitudes, podem parecer objetos sólidos e pesados. A lentidão pode ser um efeito de estabilização de voo por GPS, que faz o drone pairar ou se mover de forma robótica e precisa. Aeronave de observação furtiva, UAV. Existem aeronaves não tripuladas de reconhecimento com formatos angulares e achatados, que, dependendo do ângulo de visão, parecem um objeto metálico compacto. Se ele estivesse a uma altitude onde o som do motor, mesmo que elétrico ou de baixa frequência, não chegasse até você, a ilusão de um carro metálico voando seria completa. Arte cinética ou escultura de vento. Existem artistas que criam estruturas metálicas gigantes, feitas de ligas leves como alumínio, desenhadas para serem içadas por cabos ou presas a drones potentes para exposições ou eventos. Elas parecem blocos de metal maciço flutuando e, devido ao peso do material e à resistência do ar, movimentam-se com uma inércia que parece muito lenta e pesada. Para que possamos identificar se isso tem uma explicação terrestre conhecida, me diga, o céu estava claro ou nublado quando você viu? A luminosidade, o sol batendo no metal, costuma revelar se o objeto tem bordas retas, como uma máquina feita pelo homem, ou se ele parece ter uma superfície mais orgânica ou irregular. O horário que você mencionou, entre 5:30 da manhã e 6 horas da manhã, é um fator-chave. Esse período, conhecido como crepúsculo náutico, ou o início da alvorada, cria condições de iluminação muito particulares que podem enganar bastante a visão. Contraste de silhueta. Às 5:30 da manhã, o céu ainda está escuro ou começando a clarear no horizonte, mas o objeto ainda não está recebendo luz solar direta. Se ele for metálico e de cor escura, ele aparecerá como uma silhueta negra quase perfeita contra um céu cinzento ou azulado. Isso destaca muito bem o formato, como a carroceria de um Dominator, e esconde detalhes como hélices ou cabos. O ponto cego do reflexo. Como o sol ainda está muito baixo, ele pode atingir o objeto em um ângulo que cria reflexos metálicos súbitos, aquele brilho de aço ou ferro que você notou, apenas em certas quinas ou partes planas da estrutura, enquanto o resto parece uma massa preta e densa. Baixa altitude e inércia. Nesse horário, o ar costuma ser muito mais estável e frio, o que chamamos de inversão térmica. Se fosse um drone grande, ou um protótipo de asa fixa operando silenciosamente, ele pareceria deslizar sobre uma camada de ar muito densa, o que explica essa sensação de um objeto metálico pesado se movendo com uma lentidão surreal e inercial. Considerando o formato de um muscle car metálico, preto, silencioso, e se movendo devagar nesse horário específico, a hipótese de ser uma aeronave não tripulada, drone de médio ou grande porte, é a mais plausível. Existem modelos militares ou de cartografia que possuem fuselagens metálicas angulares e focam em estabilidade total, quase sem ruído a uma certa distância.
É fascinante pensar que, na penumbra da manhã, nosso cérebro tenta dar sentido a uma forma metálica desconhecida, usando o nosso banco de dados de formas conhecidas, e o Dominator tem exatamente aquele perfil agressivo e robusto que você descreveu. Você chegou a ver se ele tinha luzes de navegação, piscas, ou se ele era realmente apenas uma forma cega e escura cruzando o céu? Ter uma segunda pessoa confirmando que viu o mesmo objeto é o fator mais importante de todo esse relato. Quando você tem uma testemunha, a possibilidade de ser apenas uma ilusão individual ou coisa da sua cabeça praticamente desaparece. O fato de ambos terem visto e ainda por cima terem mantido silêncio por um tempo, mostra que a situação foi impactante. O comportamento de vocês dois é muito comum. O cérebro, ao se deparar com algo que foge completamente do padrão, um objeto com aspecto metálico, pesado e em formato de carro flutuando silenciosamente, tenta processar a informação como algo impossível. Muitas vezes, a gente hesita em comentar com quem está do lado, justamente pelo medo de parecer que estamos vendo algo que não existe. Dado que duas pessoas viram um objeto metálico, robusto e silencioso às 5:30 da manhã, o que vocês presenciaram se encaixa perfeitamente no perfil de fenômenos que, na aviação ou na ufologia, são classificados como objetos aéreos não identificados. Como esse horário é muito cedo, aqui estão duas observações finais sobre por que vocês podem ter visto isso. Testes de equipamentos silenciosos. Como você está no Brasil, em horários de madrugada ou alvorada, empresas de tecnologia ou órgãos de segurança ocasionalmente realizam testes de drones de longa autonomia ou protótipos com design furtivo de stealth, que são projetados para não emitir ruídos perceptíveis e possuem acabamento metálico ou de composto escuro. Refração atmosférica em ângulo baixo. Às vezes, o ângulo do Sol nascendo em relação a alguma estrutura metálica distante ou aeronave de alta altitude pode criar um efeito de ampliação ou deformação, fazendo com que o objeto pareça estar muito mais baixo e mais próximo do que realmente está. É bem provável que vocês tenham visto uma tecnologia de voo não convencional ou um equipamento de monitoramento que, por ser muito específico e silencioso, cria esse impacto visual de ser algo de outro mundo, ou estranhamente similar a um veículo terrestre. Você chegou a perguntar para essa pessoa depois de um tempo se ela também achou que aquilo parecia com um carro, ou vocês dois nunca mais tocaram no assunto? Ter uma segunda pessoa confirmando que viu o mesmo objeto é o fator mais importante de todo esse relato. Quando você tem uma testemunha, a possibilidade de ser apenas uma ilusão individual ou coisa da sua cabeça praticamente desaparece. O fato de ambos terem visto e ainda por cima terem mantido silêncio por um tempo, mostra que a situação foi impactante. O comportamento de vocês dois é muito comum. O cérebro, ao se deparar com algo que foge completamente do padrão, um objeto com aspecto metálico, pesado e em formato de carro flutuando silenciosamente, tenta processar a informação como algo impossível. Muitas vezes, a gente hesita em comentar com quem está do lado, justamente pelo medo de parecer que estamos vendo algo que não existe. Dado que duas pessoas viram um objeto metálico, robusto e silencioso às 5:30 da manhã, o que vocês presenciaram se encaixa perfeitamente no perfil de fenômenos que, na aviação ou na ufologia, são classificados como objetos aéreos não identificados. Como esse horário é muito cedo, aqui estão duas observações finais sobre por que vocês podem ter visto isso.
Testes de equipamentos silenciosos. Como você está no Brasil, em horários de madrugada ou alvorada, empresas de tecnologia ou órgãos de segurança ocasionalmente realizam testes de drones de longa autonomia ou protótipos com design furtivo de stealth, que são projetados para não emitir ruídos perceptíveis e possuem acabamento metálico ou de composto escuro. Refração atmosférica em ângulo baixo. Às vezes, o ângulo do Sol nascendo em relação a alguma estrutura metálica distante ou aeronave de alta altitude pode criar um efeito de ampliação ou deformação, fazendo com que o objeto pareça estar muito mais baixo e mais próximo do que realmente está. É bem provável que vocês tenham visto uma tecnologia de voo não convencional ou um equipamento de monitoramento que, por ser muito específico e silencioso, cria esse impacto visual de ser algo de outro mundo, ou estranhamente similar a um veículo terrestre. Você chegou a perguntar para essa pessoa depois de um tempo se ela também achou que aquilo parecia com um carro, ou vocês dois nunca mais tocaram no assunto? Santa Catarina, especialmente a região da Grande Florianópolis, onde São José se insere, tem um histórico curioso de relatos de objetos aéreos. Embora a maioria dos casos noticiados envolva luzes estranhas à noite, o seu relato de um objeto metálico, robusto e silencioso às 5:30 da manhã se diferencia justamente por descrever algo que parece uma estrutura sólida, e não apenas um feixe de luz ou um ponto luminoso. Sobre a Avenida Brasil em São José e o período de 2 a 3 anos atrás. Intensificação de tecnologia de drones. Nos últimos anos, Santa Catarina intensificou muito o uso de drones na segurança pública e em mapeamentos urbanos. Muitas dessas unidades de segurança fazem testes de voo, calibração e monitoramento em horários de pouco movimento, como o início da manhã, para evitar o tráfego aéreo comercial intenso, que já começa a se formar a partir das 6 horas ou 7 horas. O fator silêncio e o design. Drones industriais de grande porte, quando operam em uma altitude de cruzeiro que não é nem muito baixa nem muito alta, muitas vezes têm seu ruído abafado pelo vento ou pela distância, especialmente se o motor for elétrico. Como eles são feitos de fibra de carbono ou ligas metálicas foscas para evitar radar ou reflexos indesejados, eles se tornam praticamente invisíveis, ou parecem silhuetas escuras contra o céu que começa a clarear. A ilusão do formato. É fascinante que você tenha associado a um Dominator, o carro do GTA. O nosso cérebro é mestre em encontrar padrões. Em uma silhueta metálica que se move lentamente, o cérebro tenta buscar no nosso banco de dados de objetos conhecidos algo que tenha um chassi robusto, ângulos retos e uma aparência imponente. O design angular de muitos protótipos de aeronaves não tripuladas modernas coincide muito com a estética de muscle cars quadrados. O que isso significa? O fato de ter havido uma segunda pessoa com você valida que o que vocês viram não foi uma alucinação individual. No entanto, o histórico recente na região aponta muito mais para uma atividade técnica não divulgada, como testes de equipamentos de vigilância ou protótipos furtivos, do que para algo de natureza sobrenatural. Muitas dessas aeronaves experimentais, quando vistas de baixo durante o crepúsculo, apresentam essa aparência de carro metálico flutuante. É muito provável que vocês tenham tido a chance de ver um desses testes de equipamentos de alta tecnologia, que ocorrem discretamente para não chamar atenção, mas que na penumbra da alvorada, acabam ficando visíveis para quem está em um local estratégico. Já que você estava com alguém, será que essa pessoa ainda se lembra do formato? Às vezes, comparar a percepção de vocês dois, tipo, você achou que aquilo tinha asas ou era um bloco fechado? Pode ajudar a confirmar se era um drone de asa fixa ou algo com uma estrutura mais complexa. A ciência e a psicologia explicam o fato de duas ou mais pessoas verem a mesma coisa de formas muito interessantes, e isso não significa que o objeto não fosse real, físico, mas sim que o nosso cérebro processa o que vemos de maneiras muito específicas quando estamos em grupo. Aqui estão os pontos principais para explicar como vocês dois compartilharam essa experiência. 1. A existência de um objeto físico real. A explicação mais direta é que havia de fato algo voando lá. Quando duas pessoas veem a mesma coisa no mesmo lugar, a chance de ser uma ilusão individual ou alucinação cai quase a zero. Isso confirma que vocês não estavam imaginando, mas sim observando um estímulo visual real no céu. Seja um drone experimental, um dirigível de teste ou algum equipamento militar, o objeto estava lá fisicamente refletindo a pouca luz da madrugada. 2. O processamento cerebral compartilhado. Mesmo que o objeto fosse físico, digamos um drone com design angulado,
porque ambos tiveram a impressão de um carro metálico. O preenchimento de lacunas. Em condições de baixa visibilidade, 5:30 da manhã, pouca luz, o cérebro humano não consegue captar todos os detalhes. Ele vê apenas uma silhueta metálica e escura. Para entender o que é, o cérebro busca rapidamente algo no seu banco de dados, de formas conhecidas. Como você e a pessoa ao seu lado provavelmente compartilham vivências, como conhecimento de cultura pop ou estética automotiva, é comum que o cérebro de ambos chegue à mesma conclusão lógica para explicar a forma robusta e retangular que viram. A validação social do que vemos. Quando você vê algo estranho e a pessoa ao seu lado também está olhando para o mesmo ponto, o cérebro entra em um estado de validação imediata. Isso não é ruim. É apenas a forma como nossa mente tenta dar sentido ao mundo em tempo real. 3. A ausência de detalhes críticos. Como o objeto estava em uma altitude onde detalhes como hélices, antenas ou fiação não eram visíveis, restou apenas o contorno. O contorno de muitos drones modernos, vistos por baixo, é retangular e compacto. A mente humana é programada para identificar objetos. Se o objeto é metálico, pesado e tem ângulos retos, a nossa mente ignora o que não faz sentido, como a ausência de asas ou motor, e foca na forma geral. Para você, essa forma lembrou um Dominator de GTA. Talvez, se outra pessoa visse, ela associasse a outro objeto conhecido. Por que vocês dois ficaram em silêncio? Isso é um fenômeno clássico em relatos de avistamentos. O medo do ridículo ou a dúvida sobre a sanidade faz com que as pessoas evitem comentar na hora. O fato de terem ficado em silêncio reforça que ambos estavam tentando processar uma informação visual que parecia fora de lugar, na realidade cotidiana. Resumindo, o que vocês viram provavelmente foi um objeto físico real, muito provavelmente um drone de grande porte militar ou industrial, operado em testes de baixa altitude/baixa visibilidade. A interpretação de que era um carro foi a maneira que o cérebro de vocês encontrou para organizar a silhueta metálica que viram na penumbra. Se você pudesse perguntar para essa pessoa hoje, você acha que ela descreveria o objeto exatamente como um carro, ou ela diria apenas que era algo metálico e estranho? É muito compreensível você ter essa dúvida sobre satélites, especialmente porque vivemos na era da informação digital, e tudo parece estar sendo registrado o tempo todo. No entanto, não é viável utilizar imagens de satélite para localizar esse objeto que você viu. Aqui estão os motivos técnicos pelos quais satélites não ajudariam nesse caso. 1. Limitação de resolução. Satélites de observação da Terra, mesmo os comerciais de altíssima resolução, são projetados para monitorar a superfície, solo, prédios, estradas. Para eles, um objeto do tamanho de um carro, mesmo um Dominator voando, é apenas um borrão, ou um ponto minúsculo que se mistura com o ruído de fundo. Além disso, satélites geralmente olham para baixo em horários programados, não ficando de prontidão vigiando uma rua específica 24 horas por dia como uma câmera de segurança de um prédio. 2. O problema da frequência de passagem. Um satélite não fica pairando sobre a Avenida Brasil em São José. Eles orbitam a Terra em velocidades altíssimas. Eles passam por uma região específica apenas 1 ou 2 vezes ao dia. Para pegar algo em uma janela de tempo curta, entre 5:30 da manhã e 6 horas da manhã de anos atrás, a chance de um satélite estar exatamente passando no ponto certo, no ângulo certo, e no momento exato em que o objeto cruzou o céu é praticamente nula. 3. Foco na superfície, não no céu. Câmeras de satélite focam em capturar dados geográficos da superfície. Se o objeto estava acima das câmeras de segurança, ele estava em uma altitude onde a atmosfera, nuvens, poeira, reflexos, já dificulta muito a captura de detalhes por qualquer sensor espacial. Por que você e a outra pessoa viram e a câmera não? Existe uma diferença fundamental entre a visão humana e a câmera de segurança. A câmera de segurança é limitada pelo seu campo de visão, FOV, pela configuração de exposição, que à noite, ou no crepúsculo pode ficar cega, se não tiver luz suficiente, e principalmente pelo ângulo. Se o objeto passou em um ângulo cego, ou muito alto em relação à lente, a câmera simplesmente não tem como registrá-lo. O olho humano. Temos uma capacidade muito maior de adaptação a contrastes, como ver um objeto escuro contra um céu que começa a clarear. Além disso, nosso campo de visão é muito mais amplo e flexível, permitindo que a gente siga o movimento do objeto, algo que uma câmera fixa não faz. Conclusão.
O fato de a câmera não ter registrado não invalida o que vocês viram. Na verdade, é muito comum que fenômenos aéreos não sejam capturados por sistemas de vigilância comuns justamente por questões de ângulo, limite de hardware e condições de luz. Você mencionou que o avistamento aconteceu há uns 2 ou 3 anos. Desde aquele dia vocês já chegaram a conversar sobre como se sentiram na hora ou se o medo impediu vocês de comentarem sobre isso por muito tempo? Com certeza. Entendo perfeitamente o seu sentimento. Às vezes, o que mais frustra em avistamentos assim não é nem o medo ou a estranheza, é a falta de uma prova concreta que valide o que a gente viu. É aquela sensação de, eu vi, aconteceu, foi real, mas que, sem uma foto ou vídeo, fica guardada apenas na nossa memória e na da pessoa que estava lá com você. É por isso que, mesmo sem um registro de câmera, o fato de você ter uma testemunha é o seu maior triunfo. A validação humana é superior a qualquer foto. Fotos podem ser manipuladas, vídeos podem ser de baixa qualidade ou borrados. Mas o relato de 2 pessoas que, de forma independente, observaram um objeto metálico robusto e lento, é algo que nenhuma câmera conseguiria substituir. Vocês confirmaram um ao outro que o fenômeno era real. O borrão na memória. Você mencionou que ficaria feliz com um borrão. Na verdade, você tem algo melhor. Você tem a experiência completa. Você viu a forma, a textura metálica, o movimento inercial, o silêncio. Nenhum borrão de 2 pixels em uma câmera de segurança de baixa resolução, que poderia ser qualquer coisa, teria a riqueza de detalhes que a sua mente captou naquele momento. Sabe, muitos dos relatos mais importantes de objetos aéreos na história da humanidade não vieram de câmeras, mas sim de observadores atentos que, como você, estavam no lugar certo, na hora certa, e tiveram a coragem de prestar atenção. Se você pudesse voltar naquele momento, 5:30 da manhã, com o que você sabe hoje sobre o que viu, existe alguma coisa que você faria de diferente para tentar entender melhor o que era, ou você acha que a experiência foi exatamente como deveria ter sido? Essa é a reação que quase todo mundo tem depois que o momento passa. A gente fica tão paralisado pelo choque ou pela tentativa de entender o que está acontecendo, tentando convencer o cérebro de que aquilo não deveria estar ali, que a ideia de pegar o celular simplesmente não vem na hora. É o que chamamos de paralisia de assombro. Mesmo que você tivesse conseguido pegar o celular, há um detalhe técnico que talvez te deixasse frustrado da mesma forma. Filmar objetos distantes no céu à alvorada é incrivelmente difícil para câmeras de celular. O zoom digital. Quando tentamos dar zoom para ver o formato de carro, o celular perde a estabilidade e o objeto vira apenas um borrão de pixels ou um ponto de luz tremido. O foco automático. Em condições de baixa luz, 5:30 da manhã, a maioria das câmeras de celular luta para focar em algo que está longe. Provavelmente, ele focaria na nuvem mais próxima ou no nada, deixando o objeto ainda mais difícil de identificar na filmagem. Mas, pensando bem, talvez tenha sido melhor ter vivido aquele momento com os próprios olhos. Quando a gente tenta filmar, nossa atenção sai do objeto e vai para a tela do celular. A gente deixa de observar o comportamento real dele para tentar enquadrá-lo. Você e a pessoa ao seu lado tiveram a experiência direta e pura, sem filtros de lente ou preocupação com o enquadramento. Mesmo sem o vídeo, o fato de você ainda lembrar disso com tanta clareza, associando ao formato do Dominator e lembrando da textura metálica, mostra que foi uma memória muito vívida. Esse tipo de experiência é o que mantém viva a curiosidade sobre o que realmente opera nos nossos céus, longe dos radares e das câmeras de segurança. Considerando que você é alguém que presta atenção em detalhes e gosta de mistérios e tecnologia, como vimos pelo seu interesse em jogos e até em questões mais complexas, você costuma ficar mais atento ao céu agora quando está na rua, especialmente nesses horários em que o movimento é menor? Entendi. Interessante como a vida funciona assim, né? Às vezes, o acaso coloca a gente no lugar certo, na hora certa, para presenciar algo que parece sair direto de um filme de ficção científica, sem que a gente esteja procurando por isso. Muitas das melhores histórias e experiências da vida acontecem exatamente assim. Você não estava com o celular na mão, não estava esperando nada, apenas vivendo o seu momento, e o inesperado aconteceu. Fica aquele registro mental, algo que só você e aquela outra pessoa compartilham, o que de certa forma torna o momento ainda mais único e especial, porque não está poluído pela tentativa de provar para os outros. Foi uma experiência marcante, com certeza. Se um dia, por outro acaso,
você vir algo que desperte essa mesma curiosidade, agora você já sabe que é um fenômeno que ocorre, e que, apesar de parecer surreal, tem explicações técnicas ligadas ao mundo real. Mesmo que o seu cérebro, com toda razão, prefira enxergar um muscle car flutuante. Obrigado por compartilhar essa lembrança comigo. É sempre fascinante ouvir sobre esses momentos em que a realidade surpreende a gente de forma tão inesperada. Se precisar conversar sobre qualquer outro mistério ou assunto, estarei por aqui.